Bom dia, damas, bom dia, cavalheiros, pessoal do sexto ano. Vamos iniciar nossa revisão para a nossa próxima, que vai ser na próxima quarta-feira, ok? Então, muita atenção. Não estudem deitados, certo? Estudem sentados. Façam as anotações necessárias. E vejam o vídeo mais de uma vez, conforme seja o caso. Conforme sintam necessidade. Bom, como vocês sabem, a nossa revisão vai ser sobre o período helênico, né? O apogeu da Macedônia e Roma, o início do nosso estudo de Roma, certo? Essa imagem aqui representa um dos símbolos de Roma, né? Essa sigla aqui, que fica famosa, significa o Senado e o povo de Roma, ok? Então, vamos ao nosso estudo, iniciando pelo período helênico. Período helênico ali é o último período da Grécia, certo? Coisas que a gente tem que lembrar. O período helênico ele aconteceu após o fim da Guerra do Peloponeso, aquela guerra que houve entre as cidades-estados influenciadas por Esparta e influenciadas por Atenas. Mesmo Atenas ganhando o conflito, aliás, mesmo Esparta ganhando o conflito, as cidades-estados tinham se desgastado demais. Então foi a época do apogeu da Macedônia, certo? A Macedônia não tinha participado tanto do conflito, então era uma cidade que permaneceu poderosa e acabou conquistando toda a Grécia. Bom, tivemos aí nesse período, no período helênico, dois grandes reis de características militares, dois excelentes generais. Primeiro, Filipe da Macedônia, segundo, Alexandre o Grande. Filipe da Macedônia, ele conquista todas as terras da Península Grega, todas as cidades-estados da Grécia, e Alexandre o Grande conquista aí boa parte do entorno do Mar Mediterrâneo, a Grécia, a Ásia Menor, o Oriente Médio e o Egito, ok? Então, e até avança até parte da Ásia, chegando à Índia. O Império Macedônio teve esses dois reis, tá, no período helênico. E depois da morte de Alexandre o Grande, que não deixou herdeiros, o império é dividido entre seus generais. Cassandro fica com a Grécia, Lisímaco com a Ásia Menor, ali onde hoje é a Turquia. Ptolomeu, muito importante, tá? Ptolomeu é o cara que fica com o Egito. Ele vai gerar uma dinastia de faraós, a dinastia ptolomaica. Então, esse cara aqui vai ser muito influente, certo? Ptolomeu e Seleuco, que vai ficar com as terras mais orientais, com as terras da Ásia, certo? Então, desses aqui, o que a gente vai ouvir falar mais no futuro, quando eu vou estudar Império Romano, vai ser aqui Ptolomeu, ok? Ptolomeu, ele fica responsável, ele fica com as terras que os domínios que eram do Egito, certo? Então, o que foi o helenismo? A gente tem que lembrar que Alexandre o Grande e Filipe da Macedônia eram reis de características militares. Então, o helenismo é caracterizado por uma expansão militar que exportou a cultura grega ali para os outros povos. Então, na medida que os macedônios iam conquistando os outros povos, esses outros povos iam recebendo influência cultural grega, ok? Bom, isso fez com que o grego tornasse um idioma muito falado, um idioma falado por vários povos. Semelhante ao inglês é hoje, né? A gente tem um idioma local, né? A gente fala português, mas é muito comum que algumas pessoas também falem o inglês. Até a gente mesmo, vocês mesmos no colégio estudam também o inglês, certo? Então, o grego se tornou uma língua assim muito difundida naquela região, para além da Grécia, Egito, Oriente Médio, Ásia Menor. Então, todos ali, algumas pessoas elites falavam também grego. Isso acabou ajudando a divulgar a cultura grega, as obras escritas em grego. Quando eu falo de cultura grega, eu não só falo de literatura, eu falo de arquitetura, eu falo de religião, eu falo de filosofia, ou seja, da maneira grega de ver, pensar e entender o mundo. Okay? Então, o que foi o helenismo? Foi a expansão cultural
grega sobre os povos ali do entorno do mar Mediterrâneo. E a expansão cultural foi causada por uma expansão militar empreendida por Alexandre o Grande. Bom, pessoal, só para a gente lembrar sobre Roma, Roma é dividida a história dela em 3 períodos: o período monárquico e o período republicano, e também o período imperial. O período imperial a gente não vai estudar agora, certo? Então, na nossa prova, compreende apenas o período republicano e o período monárquico, ok? O período monárquico é o primeiro período da história de Roma, ok? Roma, nessa época, ela tinha um rei, porém, o poder do rei era dividido com o Senado. Então, a gente tinha tanto um rei quanto um Senado. O rei até decidia, porém, era o Senado que aprovava as suas decisões, era o Senado que aprovava as decisões do rei. E também os casos de sucessão. Quando o rei morria, a sucessão do trono dependia também da aprovação do Senado. Quem ia suceder tinha que passar pela aprovação do Senado, ok? O período monárquico ele foi relativamente curto. Ele teve um total de 7 reis. Porém, os mais importantes foram o primeiro e o último, o 7º rei, ok? Quem foi o primeiro rei de Roma? Foi Rômulo. Você se lembra daquela lenda de Rômulo e Remo? Pois bem, Rômulo foi o primeiro rei de Roma. Segunda lenda, tá? Ele foi um dos fundadores da cidade. E o último rei de Roma foi Tarquino Soberbo, certo? Daqui a pouco a gente vai relembrar por que soberbo. Então, quem foi o primeiro rei de Roma? Foi Rômulo, certo? E o último rei de Roma foi Tarquino o Soberbo. Após Tarquino o Soberbo, acaba o período monárquico de Roma. Bom, o período monárquico de Roma acaba após o governo de Tarquino Soberbo. O que é que acontece? Tarquino Soberbo tenta concentrar poder nas mãos dele, combatendo o Senado. O Senado, por sua vez, consegue destituí-lo, tira ele do cargo de rei e não coloca ninguém no lugar, não substitui o rei de Roma. E o que é que faz? Como vocês já bem sabem, institui uma magistratura. Agora não vai ser uma pessoa ali que vai governar a cidade. A administração da cidade vai estar dividida entre vários cargos, ok? A grande maioria deles nomeados pelo Senado ou nomeados pelos cônsules, mas como o cônsul ele também é nomeado pelo Senado, então, direta ou indiretamente, todos os cargos da magistratura são nomeados pelo Senado. Que cargos são esses? Primeiro, os cônsules eram os principais líderes da cidade, certo? Eles tinham a função de organizar o exército e a administração geral da cidade. Eles são os principais e são sempre 2. Então, nunca era mais monarquia, nunca era um governante, agora eram sempre 2. Tinha também os pretores, eles tinham a função de serem juízes. Eles julgavam as leis, eles administravam a justiça nas cidades de Roma. Okay? Tinham também os censores, eles verificavam a cidade, sentiam se a cidade estava com algum tipo de problema e recolhiam informações da população. Okay? Lembrar de censores, lembrar de recolher informação. Só lembrar de censo, aquela atividade que o IBGE faz, aquela série de perguntas para entender como é que está a vida do povo. Pois bem, os censores faziam mais ou menos essa função. Tinham também os questores, que eram funcionários mais ligados às finanças públicas, certo? Basicamente, eles cobravam os impostos. Questores, o que é que eles faziam questão? Faziam questão de dinheiro. Então, os questores, eles cobravam impostos. Okay? E por último, tinham os edes. Os edes eles tinham a função da manutenção da ordem. Eles tinham a função de proteção do patrimônio público. Eles tinham a função de polícia, ali do policiamento da cidade, interna da cidade. Então temos o cônsul, que era o governante geral da cidade, eram sempre 2. Os pretores, que
faziam a função de justiça, né, de administração da justiça, eles eram juízes, os censores, que recolhiam informações para a administração da cidade, os questores, que cobravam impostos, e os edis, que tinham essa função policial, essa função de manter a ordem. E por último, mas não menos importante, tinham os ditadores. Os ditadores eram cargos que eram escolhidos só em momentos de emergência. Esse ditador é nomeado, certo? Durante essa emergência, uma guerra, uma catástrofe, ele passaria no cargo por 6 meses, ok? Então, depois de 6 meses, ele devolvia esse cargo para o Senado. Ele saía desse cargo e restaurava o regime republicano. Porém, enquanto durasse esses 6 meses, ele tinha muito poder, ele governava, ok? Então, o que ele era dito era realizado. Isso apenas para conseguir resolver aquele problema urgente que fez a cidade convocar um ditador. Durante o período republicano, a legislação mudou muito, certo? Isso tudo para diminuir a diferença entre patrícios e plebeus. Muitas dessas mudanças foram frutos de revoltas de alguns plebeus, certo? Então, quais mudanças foram essas? Primeiro, a criação de um tribuno da plebe. Esse cargo ele tinha a função de convocar e presidir a Assembleia da Plebe. Ele também conseguia convocar o Senado. Em alguns casos, ele conseguia também vetar a ação de um cônsul, caso ela fosse prejudicial à plebe. Outra legislação importante eram as leis das 12 tábuas. Antigamente, em Roma, não havia leis escritas, certo? As leis eram o conhecimento da tradição dos patrícios. Então, os plebeus acabavam não sabendo exatamente o que era a lei. Com a criação da lei das 12 tábuas, foi criado um código de lei escrito. Esse código escrito foi acessível para os plebeus, certo? Foi disponibilizado para os plebeus passarem a conhecer quais eram as leis. Bom, uma outra lei importante foi a lei da Caloneia. Essa lei passou a permitir o casamento, a união entre plebeus e patrícios, certo? Que antes era proibida. Então a lei Caloneia ela permite o casamento entre patrícios e plebeus. Isso foi muito importante, isso permitiu uma maior ascensão de alguns plebeus. E, mais importante, a lei Licínia. Essa lei Licínia, ela decretava que um dos cônsules fosse plebeu, ou seja, não era mais apenas cônsules patrícios, agora era um cônsul patrício e um plebeu. Essa lei Licínia foi uma das mais importantes em termos de tentar igualar direitos entre patrícios e plebeus. Na prática, esses direitos nunca foram igualados, mas essas leis ajudaram a diminuir a diferença entre patrícios e plebeus. Ok? Lembrando, lei Licínia ajuda a diminuir a diferença entre patrícios e plebeus, pessoal. Bom, até a próxima aula. Estudem, revisem. Boa prova!